लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satyamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lós do meu mestre espiritual, Nitya Pravishta Vishnupada Sotarashat chamado Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puru Goswami Maharaj, também a todos os Vaishnavis devotos aqui presentes, e também minhas reverências e bem-vindos aos convidados. So continue, we also glorify the appearance day of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and his life history contribution. Então continuamos a glorificar Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, a sua vida e a sua contribuição. So yesterday and today, whole day we also discuss about his life history and his especially how did he preach all over the world through his disciples. Tanto ontem quanto hoje nós glorificamos a história de sua vida e especialmente como através de seus discípulos ele pregou por todo o mundo. The Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, he established the Suddha Bhakti in this material world. Srila Bhakti Siddhanta Prabhupada estabeleceu Shuddha Bhakti, devoção pura, neste mundo material. But still, many people they don't know what is the meaning of Suddha Bhakti. What is the Suddha Bhakti? Mas ainda assim muitas pessoas desconhecem o significado de Shuddha Bhakti. O que é Shuddha Bhakti? Many people they don't know what is the meaning of Bhakti. Muitas pessoas, inclusive, desconhecem o significado de Bhakti. How many do you know about Bhakti? Quantos de vocês aqui conhecem sobre Bhakti? Levanta a mão quem sabe o que é Bhakti. Bhakti? What is Bhakti? O que é Bhakti? Ninguém mais sabe? Bhakti means? To love God. Love God. Bhakti means to seva. Bhajadhatu bhajate sebbate ti bhakti. Seva means to serve to God. Então, o que significa Bhakti? Bhakti significa seva, serviço, servir a Deus. You are right. If you love someone, then automatically your servicial mood will come. Mas você está certo, porque se você ama alguém, naturalmente você vai ter uma tendência de servir. Understand? You love to whom? Anybody? A quem você ama? You Você love ama your alguém? whom? Daughter. Você ama sua filha? So you also serve your daughter. Então você serve sua filha. You love your wife, serve your wife. Você ama sua esposa, então você a serve. This is the nature. First you understand in this material world, love means this way. Japriti avivikinam visesu anupayini. And in this material world, conditioned soul, they love their wife, children, husband, everything. And that is what the material love. So that is material spiritual mood. Então essa é a natureza, o amor funciona assim. Entenda entender que neste mundo, as divas, as almas que estão nesse mundo material, elas amam os seus parentes, esposa, esposo, filho, etc. Mas esse amor é chamado um amor material. And that love, you just apply towards Krishna. Mas simplesmente pegue esse mesmo amor e direcione a Krishna. That is called only bhakti will come. Assim Bhakti surgirá. So for this regard, Srila Jiva Goswami Pad, Priti Sandarbha, very clearly, Japriti Avivekina, Visesu Anupayini. And conditioned soul, they 24 hours, they absorb with
the material things and services. Shri Jiva Goswami Pada, no seu Priti Sandarbha, ele menciona que a alma condicionada está 24 horas por dia absorta nas suas atividades materiais. And you love to whom? And who is your best friend? You love to whom? Você ama quem? Quem você ama? Quem é seu melhor amigo? Fala. Love to whom? Quem você ama? Your body. Você ama o seu corpo. You have to understand. All will love our body. Tem que entender, todos nós amamos nosso corpo. Understand? So for this regard, 24 hours we absorb to serve our body. E por este motivo, 24 horas por dia estamos absortos no serviço deste corpo. The Sanskrit word that is called Deha Seva, to serve our body. Em sânscrito, isso se chama Deha Seva. And which things are related with our body also servicing. E aquelas coisas que estão relacionadas a este corpo, nós também You servimos. understand? Which things are related with our bodies? Entende? Wife, children, father, mother, they are related to our body. Que tipos de coisas são relacionadas com o corpo? Esposa, esposo, filhos, pais, mães, etc. Todos são relacionados com o nosso corpo. This is Deha Seva. And conditioned soul, Baddha Jivas, 24 hours absorbed to serve their body and which are related with body. Então isso é verdade, Deha Seva. As almas condicionadas 24 horas por dia estão absortas em servir ao corpo e aquilo que é relacionado com o corpo. And then, little bit higher, then Manaseva, serve to the mind also. E um pouco mais elevando, né? Um pouco acima disso, está Manaseva, serviço à mente. And serve your mind. Mind wants what things? To enjoy different kinds of things. Então, servindo a mente, o que a mente quer? A mente quer desfrutar de diversos tipos de Mind coisas. wants to watching the TV. A mente quer assistir TV. So sometimes you are sitting in front of the TV and taking your japamala, and sometimes we chant holy names and watching movie, Hollywood movie. Então, às vezes você está lá sentado na frente 1 hour, 1 lakh holy names you chant. sentado na frente da TV, você pega a sua japamala, o seu rosário e começa a cantar Hare Krishna, assistindo um filme, em 1 hora você canta uma lata. Nowadays movie looking what the internet going, what is called? Mobile, this. Hoje em dia as pessoas assistem várias coisas na internet, no celular, né? Okay, why I'm saying because this is called the material seva, jara seva. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é serviço material, Jara Seva. But Bhaktivedanta Prabhupada explained how we serve to Krishna, that's called Prakita Seva. Mas Bhaktisiddhanta Prabhupada explica como serviremos a Krishna, Bhakta Seva, a Prakrita Seva. desculpa. Prakita Seva, how we serve to Lord. So for this Priti Sandarbha, Srila Jiva Goswami, Japriti Avivikinang Vishesu Anupayini. Conditioned soul, 24 hours, absorbed to their material service. Body, mind, and which thing related to your body, 24 hours absorbed. A Prakrita Seva, como servir ao Senhor. Então, por este motivo, Srila Jiva Goswami Pada menciona no seu Priti Sandarbha que as almas condicionadas estão 24 horas por dia absortas nas coisas materiais, servindo ao corpo e à mente e as coisas relacionadas ao corpo. Just this service, if you apply towards Krishna, then bhakti will come. Simplesmente aplique esse mesmo serviço que você já faz para Krishna, então Bhakti surgirá. Because seva vritti, servicial, this tendency to serve, you have inside, you have this. Porque essa seva vritti, essa tendência de serviço, você já tem. Just that service will apply towards Krishna. Simplesmente direcione esse humor de serviço a Krishna. But very difficult to serve to Krishna. Mas é muito difícil servir a Krishna. Understand? Very difficult to chant holy names. Muito difícil cantar os seus nomes. Is it true or not? Verdade ou não? And 1 hour chant holy names, very difficult.
Ficar uma hora cantando os santos nomes é muito difícil. 1 hour can speak many things very quick. Uma hora você pode ficar falando vários tipos de coisas. Your time very easy to Pass. pass. How? When you told what is called internet, very quick. É muito fácil e muito rápido ficar passando tempo na internet. And how long you can sit in front of your internet? And 5, 6, 7 hours, 8 hours, some also. Quanto tempo você consegue ficar sentado ali na internet? Algumas pessoas conseguem 5, 6 horas, muitas horas. Look, even small babies now cannot speak, but also Know how to use phone. how to use the mobile or what is called. They know. Até mesmo bebezinhos hoje em dia, né? Ainda nem aprendeu a falar, mas já sabe usar o telefone, tablet, qualquer coisa, para acessar a internet. Because modern science bringing towards the Maya more and more. Porque a ciência moderna está cada vez mais nos trazendo para a Maya. Bhaktisiddhanta Prabhupada explained, no, you have to go towards Krishna, Krishna Seva. Mas Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica, não, vocês devem ir para Krishna, Krishna Seva. Krishna Seva, Guru Seva, Vaishnava Seva, Nam Seva. Para Krishna Seva, Guru Seva, Nam Seva e Vaishnava Seva. But this Seva is very, very difficult for us. Porém, este Seva é muito difícil para nós. It's not so easy. Just I told. Very difficult to chant how many? 1 hour. 16 rounds holy names. Como eu acabei de falar, né? É tão difícil de cantar 16 voltas de santos nomes. You can, if I ask how many you are every day chanting 16 rounds, 16 rounds. Se eu perguntar, quantos de vocês todos os dias cantam 16 voltas de japa? Very few. 1 round, 2 rounds, 0 rounds. Pouquíssimos responderão. Muitos cantam 1 volta, 0 voltas. 64 rounds chanting holy name. This is very, very rare also. 64 voltas de santos nomes, então, muito raro, raríssimo. Why? Por quê? And why you have no taste to chanting holy name? Por que você não tem gosto por cantar os santos nomes? Ore mon ruchi nai kena tava Krishna naam tabe jani purva janme raheche kato papa karme se lagi vidhata tore bam. Premananda Thakur, and one very near dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu Vaishnava, he wrote this. Hey mind, why you have no taste to chanting holy names? Premananda Thakur, poeta Vaishnava, muito querido por Srila Chaitanya Mahaprabhu, ele escreveu este verso onde ele diz: Aumente, por que você não tem gosto por cantar os santos nomes? Tabe jani purva janme raheche kato papa karme. And previous life committed many sinful activities. For this regard, no taste to chanting holy name. Por quê? Porque na sua vida anterior você cometeu muitas atividades pecaminosas. Por este motivo você não tem gosto em cantar os santos nomes. Jadi hoy asat katha, if the mundane talk coming, then you are very eager to speak. Se há uma conversa mundana, então você está muito ávido, muito animado para participar. This is true. Verdade ou não? If you are eager to listen also mundane katha, jada katha. Inclusive, ouvir conversas mundanas, estamos sempre muito ávidos. But if Krishna katha, very difficult to listen. Porém, Krishna Katha é muito difícil de ouvir. Very bad headache will come. Vai vir uma dor de cabeça. This is true. 1 hour sit Krishna katha, very difficult. Verdade ou não? Ficar 1 hora sentadinho no Krishna Katha é muito difícil. This is true. Generally my katha is a little bit late, long. No geral, o meu Katha, a minha palestra, né, é um pouco longa, acaba ficando tarde. Understand? One sadhu, he was giving very nice Harikatha. Certa vez, um sadhu, uma pessoa santa, estava falando um Harikatha muito belo. Many people they are sitting. Havia muitas pessoas ali sentadas. But that sadhu's nature to give Harikatha, he closed the Hari. He closed his eyes. Porém, a natureza daquele sadhu é que quando ele falava, ele fechava os seus olhos. He did not give the attention, but notice who is listening or not. When he start to speak Harikatha, then he close his eyes and remembering Krishna Katha and start to speak.
Ele não prestava atenção, não notava quem estava ouvindo ou não. Ele simplesmente fechava os seus olhos, se lembrava das conversas sobre Krishna e começava a falar. Huh? He gave Harikatha maybe 2 hours. Então ele deu Harikatha por talvez 2 horas. When his Harikatha finished, then he opened his eyes, no audience. Quando o seu Katha terminou, quando a sua palestra terminou, ele abriu seus olhos e não havia ninguém. Understand? One by one, all audience left. Um atrás do outro, toda a audiência foi embora. But one audience, he was sitting in front of him. Mas havia uma pessoa ali que ainda restava naquela audiência. And his eyes just pointed the speaker. E essa pessoa estava olhando fixamente para o palestrante. Then Sadhu the speaker is thinking, at least I find one audience is listening Harikatha. O palestrante pensou, o Sadhu, pelo menos uma pessoa está aqui na minha audiência, uma pessoa está ouvindo o meu Harikatha. Then he is very happy. E ele ficou muito feliz. That time he asked, hey, where the audience there? Where are they? Well, they're gone. Because you spoke too much. Tattva, Siddhanta, philosophy. Understand? Morning I told. 5 types of knowledge. You remember or not? What is that? Prataksha, Pratyaksha Gyan, Paroksha, Paroksha Gyan, Aparoksha Gyan, Adhishta Gyan, and Aparakita Gyan. Too much Tattva Siddhanta. Then he had to start to speak. Então ele perguntou ao palestrante, para aquela pessoa que ainda restava, o que aconteceu com o resto da audiência? Ele falou, todos foram embora porque você ficou falando muito Tattva Siddhanta, muitos termos filosóficos, como eu falei hoje de manhã, né? Sobre os 5 tipos de conhecimento que Srila Prabhupada ensina pra gente. Então você ficou falando coisas muito difíceis e todo mundo foi embora. If you speak too much philosophy, then one by one, audience, foi, chale jaye. Se você começar a entrar muito em filosofia, a audiência toda, uma após a outra, vai embora. But one audience was sitting in front of Sadhu. Mas ainda havia aquela uma pessoa ali sentada diante do Sadhu. Then Sadhu asked, so why you did not go? Everybody has gone. Então o Sadhu perguntou, por que você não foi, já que todos foram? That person he told, yes, I am sitting here, I want to go, but I am working in this hall. This is my duty. Então o Sadhu falou, sim, eu estou sentada aqui, na verdade eu também quero ir embora, mas eu trabalho aqui, então é o meu dever, eu tenho que ficar aqui So esperando. I am looking your eyes, and when you stop, then I will also switch off and the asana, and you will put, then I will go. Então eu estou aqui só olhando nos seus olhos. Quando que você vai abrir os olhos e parar de falar, que aí eu já desligo as luzes, pego a asana e fecho o lugar. Because this Kali Yuga, who wants to listen Harikatha? Porque nós estamos nessa era de Kali Yuga. Então quem quer ouvir Harikatha? But without listening Harikatha, your heart will be never purified. Mas sem ouvir Harikatha, o seu coração nunca será purificado. চারি বর্ণাশ্রমে যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে শস্য কর্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে বিশক সেন কথাসুজ নপাদে যদি রতি শ্রম এব হি কেবলম even you follow all the rules and regulations of varnashram dharma, but you have no taste to listen Hari Katha, all your activities are useless. Mesmo que você siga todas as regras e regulações do Varnashram Dharma, se você não tiver gosto por ouvir Harikatha, então todas as suas atividades serão inúteis. Bhakti Siddhanta Prabhupada, he told, in this material world, abhav means, which very lack of things is what? Speak Harikatha, listen Harikatha. Então, nesse mundo material, a coisa que mais falta é pessoas que querem ouvir Harikatha. But who does not want to listen Harikatha? Everybody wants to listen Harikatha. Mas quem não quer ouvir Harikatha? Na verdade, todos querem ouvir Harikatha. If you little bit your taste, Sukriti come, then you have taste will come, listen Harikatha. Se um pouquinho de Sukriti, atividades espirituais,
piedosas surgir, então você terá gosto, vontade de ouvir Harikata. Sukriti, understand? Vocês Sukriti entendem means that esse is called termo? spiritual pious activity. That is Sukriti. Esse termo Sukriti significa atividades piedosas espirituais. If your Sukriti is not matured and accumulated, your taste will not come to listen Harikatha. Se o seu Sukriti não estiver acumulado e também maduro, você não terá gosto por ouvir Harikata. Understand? Sata janmai japumano vasudeva samarchet tanmukhe harinama tishtanti bharata. Krishna told to Arjuna, one who worshipped my Vasudeva Vigraha, how many years? 100 births. Then your taste will come to listen Harinam and Harikatha. Krishna falou para Arjuna no Bhagavad Gita, aquela pessoa que adorar... This is not. I'm sorry. Okay. This is called which? Mahabharata. This is another Purana. Então Krishna falou para Arjuna, simples assim, ele disse, aquela pessoa que adorar a minha Vasudeva Vigraha, a minha deidade, por 100 nascimentos, então ela obterá gosto por ouvir Krishnanam, os nomes de Krishna e Harikatha. People, they have taste to karma mark, gyan mark, but very difficult to practice devotion service to Lord. As pessoas têm gosto pelas práticas de karma e jnana, mas é muito difícil praticar serviço devocional ao Senhor. For this, Bhaktivedanta Prabhupada in his Nectar of Instruction explained, those who are not practicing devotional service to Sri Hari, they are foolish and they are committing their suicide. Por isso, no Néctar da Instrução, está explicado que aquelas pessoas que não estão praticando sadhana e bhajana, vida espiritual, a Shri Hari, essas pessoas estão cometendo suicídio. All you are a Vaishnava, you are not a Vaishnava. Todos vocês são Vaishnavas, vocês não são Avaishnavas. Because all you are the part and parcel of Krishna, Pois Krishna Das. todos vocês são partes e parcelas de Krishna, Krishna Das. Understand? Krishna means Vishnu. Vishnu, all you are, so you are the servant of Vaishnava. And Vishnu Das, Vaishnava. Entendem? Krishna quer dizer que é Vishnu, então todos vocês são servos de Vishnu, Vaishnavas. Keho mane, keho na mane, sab Chaitanya Das. You accept or not, but all you are the servant of Krishna, Krishna Das. Vocês aceitem ou não, todos nós somos servos de Krishna, Krishna Das. You try to understand, you are not the servant of Shiva, Kali, Durga, or any demigod, demigoddess. You are the servant of Vishnu. So you are Vaishnava, Krishna Das. Tentem entender, vocês não são servos de Shiva, Kali ou qualquer outro semideus. Vocês são servos de Krishna, Vishnu, Vaishnavas. Many people, they are putting Rudrakshak mala. They are thinking, I am the worshipper of Shiva. Muitas pessoas utilizam o Rudraksha e pensam, eu sou servo de Shiva. And Lord Shiva, he chants which name? Mas que nomes o Senhor Shiva está cantando? And Krishna. Ele está cantando Krishna, nomes de Krishna. Lord Shiva also chanting Krishna. O próprio Senhor Shiva está cantando Lord Krishna. Shiva is topmost Vaishnava also. Vaishnavanam Jatha Sambhu. Lord Shiva is the topmost Vaishnava. O Senhor Shiva é o Vaishnava mais elevado. Those are real Shiva. Actually, they are real Vaishnava. Aqueles que são verdadeiros Shaivas ou Shivaístas, eles são verdadeiros Because Vaishnavas. Shivji, he gives instruction to everybody. Chant holy names. Shivji, he is chanting holy names, and also he gives instruction to chant holy names. Pois o Senhor Shiva ele está dando instruções a todos. Cantem os santos nomes. Ele próprio está cantando e também está instruindo a todos. Brahma japen chaturmukhe, Krishna 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 he. Shiva japen panchamukhe, Krishna 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 he. Brahmaji, he chants Krishna Nam with his 4 mouths. Shivji, he chants Krishna Nam, Vishnu Nam with his 5 mouths. Então, Brahmaji, o Senhor Brahma, canta os nomes de Krishna com suas 4 bocas. E o Senhor Shiva os canta com suas 5 bocas. So
So everybody chant Krishna Nam, Vishnu Nam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And our aim and object is how Lord Vishnu, Krishna will be pleased. Assim, todos cantem os nomes de Krishna. É. E o nosso objetivo é como deixar o Senhor Krishna satisfeito. If you chant Krishna Nam, Krishna will be very pleased with you. Se você cantar os nomes de Krishna, ele ficará muito satisfeito com você. In this Kali Yuga, there are no any other process attain to Lord. Only one process. That is called chant holy names and be happy. Nesta Kali Yuga não há nenhum outro processo para se alcançar o Senhor. Cante os santos nomes e seja feliz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So Bhaktivedanta Prabhupada explained, if you are chanting Krishna Nam, that is called pure bhakti. Então, já Bhaktisiddhanta Prabhupada está explicando que se você cantar Krishna Nam, isto é Bhakti pura. Do you understand? If you chant Krishna Nam, that means you are practicing bhakti. Se você está cantando os nomes de Krishna, você está praticando Bhakti. And every day chant fixed holy names. Sankha Prabhaka Nama. Em todos os dias cantem uma quantidade fixa de santos nomes. In the beginning, chanting of the holy names, maybe many material thoughts will come in your mind. No início, ao cantar os santos nomes, pode ser que muitos pensamentos materialistas, mundanos, venham à sua mente. Bhaktisiddhanta Prabhupada in his Nectar of Instruction explained. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica isso no seu Néctar da Instrução. And when you chant holy names, you can see many material thoughts will come. Quando você canta os santos nomes, você pode perceber que muitos pensamentos materiais surgem. Now you are not remember someone, but when you chant holy names or Gayatri Mantra, then all thoughts come. Talvez agora você não esteja se lembrando de alguém específico, mas quando você começa a cantar os santos nomes ou o seu mantra Gayatri, todos, vários tipos de lembranças All vêm. your sleepiness will come, Lord. E também sonos, vai ficar sonolento. When you chanting your Gayatri Mantra, sometimes you forget which mantra are you chanting. Por vezes, enquanto você está cantando o seu Gayatri Mantra, você até se esquece. Como eu estava cantando mesmo? You are chanting Guru Mantra, Guru Gayatri, or Gopal Mantra, Krishna Mantra. Which mantra are chanting? Sometimes you forget. Será que você estava cantando o Guru Mantra, Guru Gayatri, ou Gopala Mantra, Kam Gayatri? Qual mantra você estava cantando? Já esqueceu. And your mind traveling that time, very quick, traveling all over the world, and without ticket, without passport, or without. E a mente viaja rapidamente pelo mundo inteiro, não precisa de passaporte, de visto, de nada. And mind traveling or not? A mente You viaja. can ask those who are chanting Gayatri Mantra, and you have realization. Self-realization. Você pode perguntar àqueles que cantam o Gayatri Mantra, eles têm autorrealização disso. Or maybe your sleepiness coming and Om Bhur. Ou talvez você fique com sono. Why say Bhaktivedanta Prabhupada in his Nectar of Instruction for this Amritam is saying this. Por que estou dizendo isso? Porque Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada está dizendo isso no seu Upadeshamrita. But don't you stop the chanting holy names or your Gayatri Mantra. Mas você não deve parar de cantar os santos nomes nem o seu Gayatri Mantra. Understand? Always you enthusiastically chant your Nam Mantra, Gayatri Mantra. Sempre cante os seus santos nomes e o seu Gayatri Mantra com muito entusiasmo. Then after a few days, few years, your mind will be fixed and all your material thoughts will go ahead. Assim, após alguns dias ou alguns anos, a sua mente ficará fixa e todos os seus pensamentos materiais vão embora. Give an example, Bhakti Pragyan Keshav Goswami, he gave an example. If the fire in the forest
then all the animals, they are running here and there. Existe um exemplo de que se está acontecendo um fogaréu numa floresta, todos os animais que estão na floresta começam a correr para todos os lados. In the same way, when you chant your Gayatri mantra, then all your anarthas, they are disturbed, they try to go away. Da mesma forma, quando você está cantando o seu Gayatri Mantra, todos os seus anartas, coisas indesejáveis, ficam perturbados e indo para cá e para lá tentando ir embora. But every day you have to chant this mantra, Nam Gayatri mantra, Harinam. Then all anarthas go away. Then you want your mind to be calm and quiet and peaceful. Then you chant very nicely holy names. Mas todos os dias você deve cantar esses santos nomes e esse mantra Gayatri. Assim, com o passar do tempo, todos os seus anartas irão embora e você somente ficará fixo e você poderá pacificamente cantar esses santos nomes. So, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he gave 108 nectar instruction. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada deu 108 néctares das instruções. Understand? And always your mind will be fixed and how to fulfill the desires of Krishna. E a sua mente deve estar sempre fixa em satisfazer o desejo de Krishna. And especially Rupa Goswami Pad, how he fulfilled the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Manovistam Sapatam Jana Bhutale Sam Rupa Kadamajjam Tadati Sapadantikam. Especialmente Srila Rupa Goswami Pada, como ele satisfez o desejo do coração de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Manavishta. And this is our aim and object. How to serve divine Guru Radha Krishna and under guidance of Rupa Goswami. Rupanugatta Bhajan. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo. Como servir ao casal divino Radha e Krishna sob a guia de Rupa Goswami, Rupa Anugatya Bhajan. Because Bhakti Siddhanta Prabhupada, he gives us very highest philosophy, highest things to us. Pois Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada nos deu uma filosofia muito elevada, a mais elevada. Any sampradaya cannot give this best things to us. Não é qualquer sampradaya que pode nos dar essa coisa maravilhosa, a melhor das coisas. Especially Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest prem of Golok Vrindavan. Especialmente Sri Chaitanya Mahaprabhu, indiscriminadamente, ele distribuiu esse prêmio, esse amor mais elevado de Goloka Vrindavan. Understand? But very difficult to understand. They go, Gurudev gave me Harinam, that is called Neem Mala or Tulsi Mala. Entendem? Isso é muito difícil de entender. Algumas pessoas pensam ou dizem, Gurudeva me deu Harinam, mas essa Japamala aqui, esse rosário é de Neem ou é de Tulsi? Are Gurudev gave you what things? Neem Mala, Japamala, Tulsi Mala. Gave you Harinam. Just practice. Tá, Gurudeva deu o que para você? A mala, o rosário de Neem ou de Tulsi? Ele deu para você Harinam, os santos nomes de Deus. Simplesmente pratique. Try to understand this thing. Harinam. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. And Gurudev, he had Bhaktisiddhanta Prabhupada. Guru, he gives Harinam means that he gives to you Krishna. Tentem entender isso, Harinam. Aqui Srila Prabhupada diz, o Guru, quando ele dá Harinam para você, ele está dando o próprio Krishna para você. And you chant holy names with firm faith, one day your realization will come. Cante os santos nomes com fé firme, assim um dia você realizará isso. Right? Now we have no realization. So you are thinking, Japamala, this is Neem Mala or Tulsi Mala, what is Mala? Agora você não tem essa realização, por isso você está pensando, analisando, essa mala, esse rosário é de Neem ou é de Tulsi? Some also, and people also disturb your mind, so they go, not Gurudev not give you perfect name. Algumas pessoas também perturbam sua mente, né? Falando, não, Gurudeva não deu Harinam direito para você, não. Mahaprabhu chanted holy names, just made the notes in the cloth and chanting holy names.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant holy names. This is important. Not the Nimala to Jalmala. Also, sometimes we also compare. And Chaitanya Mahaprabhu appeared under the neem tree. So, understand? And all the Vigraha of Mahaprabhus made by the neem tree, not in other woods. So, neem is higher than Tulasi. In this way you can see. Então, tem que entender isso, né? Chaitanya Mahaprabhu, como ele cantava os santos nomes, em nozinhos que ele fazia num pedaço de tecido. Então, o que é importante? Importante é cantar os santos nomes, e não o fato da mala do rosário ser feito de nim ou de tulsi. Por vezes, eu faço essa comparação. Chaitanya Mahaprabhu, ele nasceu sobre uma árvore de nim. Então, e todas as vigrahas, as deidades de Chaitanya Mahaprabhu, são feitas dessa madeira nim, não de nenhum outro tipo de madeira. Então nem é mais elevado que Tulasi. Você também pode analisar desta maneira. So why your mind disturbed? Tulasi mala, neem mala, are naam chant holy name. Então por que a sua mente está perturbada? Se é Tulasi mala, se é neem mala, não tem problema. Cante os santos nomes. Understand? It's very important. Chant holy names. This is important. This mala is not Tulasi or not neem. This is called transcendental. Vigraha is called transcendental. Entendam isso. Cantem os santos nomes. Isso é que é importante. Pois na verdade, a mala rosário nem é de mim e nem é de Tulsi. Ele é transcendental. Assim como a deidade do Senhor é transcendental. So, don't disturb your mind. Don't make disturb your mind. Não fique causando perturbações para sua Chant mente. holy name. This is important. Chant Gayatri mantras. Cante os santos nomes, isso é que é importante. Cante o mantra Gayatri. Serve Guru and Vaishnava. Sirva Guru Vaishnava Vaishnava. Seva, Guru Seva. This is our aim and objective. Vaishnava Seva, Guru Seva. Esse é o nosso objetivo, nossa meta. This is important. Isso é que é importante. Without service, Guru, what is it? Guru Sususa Bhakta Sarva Lavinircha. Sangena Sadhuna Isara Aradhanircha. Guru Sutra, there are Bhaktivedanta Prabhupada explained there are many kinds of devotional service to Lord. But topmost service, devotion to Lord, that is Guru Seva, Guru Sutra Bhakta. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica que existem muitas formas de se servir ao Senhor. Porém, a forma mais elevada de fazer isso é servindo ao Guru. Bhaktivedanta Prabhupada explained two kinds of Guru Seva. E ele explica ainda, existem dois tipos de Guru Seva. One is called Vapu Seva, another is called Bani Seva. Se chama Vapu Seva e outro se chama Vani Seva. Vapu Seva means it serve, physically serve to Guru. That is called Vapu Seva. Vapu Seva significa serviços físicos ao Guru. Cooking for him, washing his cloth, massaging his feet, many kinds of Vapu Seva. Cozinhar para ele, lavar suas roupas, massagear seus pés, muitos tipos de Vapu Seva. And Bani Seva, preach his message all over the world. E Vani Seva é pregar a sua mensagem por todo o mundo. That is called the Brihat Mridanga Seva. Esse é o serviço da Brihat Mridanga. Bhaktivedanta Prabhupada explained this. Mudra Jantra ke sthapan, Bhaktivedanta ke prachar. This is the best service. Printing the books. And give message to everybody. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada explica isso, que este é o melhor seva, imprimir livros e dar e distribuir essa mensagem para todos. If you play the mridanga, the sound going how far? Maybe 5 meters, 10 meters. Se você toca esse instrumento mridanga, quão longe o som desse instrumento consegue alcançar? 5, 10 metros. Brihad mridanga, that is called printing books. The message of our previous Acharya Harikatha. Mas essa Brihat Mridanga é a impressão de livros que contém a mensagem dos nossos acharyas anteriores, dos nossos mestres antecessores. Everybody should be inspired how to transcribe
the Harikatha of our Guru Varga. Todos devem se inspirar a transcrever o Harikatha, as palestras do nosso Guru Varga, nossos mestres, And give this message to everybody. e dar essa mensagem para todos. That is called Vaikuntha Varta. And morning I told, Vaikuntha Varta, the message of transcendental world, Vaikuntha. Isso se chama Vaikuntha Varta, a mensagem, de manhã eu falei isso, a mensagem do mundo transcendental. Your message letter has come from Golok Vrindavan, Vaikuntha. Chegou uma carta para você de Goloka Vrindavana, de Vaikuntha. Who sent message for whom? To you. E quem que mandou essa carta para você? Fala. Krishna. Krishna. Krishna sent nice message. Krishna is the best friend. Krishna, ele é o melhor amigo, ele mandou uma belíssima mensagem para você. If your best friend sent message to you, you read or not? Se o seu melhor amigo te enviar uma mensagem, você You lerá are ou very não? eager to listen. Have to do. What my friend, what did he write? Você ficará muito animado, muito ansioso para ler. O que meu amigo está falando? But that letter written in others' language, not your language. Mas a carta está escrita em outra língua, não no seu idioma. What language? Em que Transcendental idioma? language, Aprakita Bhasha. Idioma transcendental, a Prakrita Vasa. Understand? You cannot read yourself. Você não consegue ler. Gurudev told Srimad Bhagavad has written which language? Are you translating? Shila Gurudeva falou em que idioma está escrito o chamado Bhagavatam? Fala. Which language? Vasudev? Somebody goes Sanskrit, Adi. Gurudev, no. Samadhi Bhasha. Transcendental language. Vyasadeva escreveu em Samadhi Vasa, idioma transcendental. So that Samadhi Bhasha you cannot read, you cannot understand. Este Samadhi Vasa você não consegue ler, tampouco entender. You understand? You cannot alone read Srimad Bhagavatam. Bhagavat cannot read yourself. Sozinho você não vai conseguir ler o Srimad Bhagavatam. Parjira ja Bhagavat paro Vaishnaver sthane ekanta ashray karo chaitanya charane. If you want to read Bhagavat, have to completely surrender to the feet of Guru and Vaishnava. Se você quiser ler o Bhagavatam, você deve primeiro se render completamente aos pés de Guru e Vaishnavas. Because the language of Bhagavat, that is called transcendental language, Samadhi Bhasha. Pois o idioma do Bhagavatam é o idioma transcendental, o Samadhi Bhasa. That Samadhi Bhasha you cannot understand yourself. E esse Samadhi Bhasa você não vai conseguir entender sozinho. And if you want to know about Bhagavat with your own knowledge, then different meaning will come. E se você tentar compreender o Bhagavatam através do seu próprio conhecimento, um significado diferente do real surgirá. You don't understand. You can understand what is the real meaning of the Bhagavatam. Pois você não consegue entender o verdadeiro significado do Bhagavatam. There are Sanskrit words also, many meanings coming. As palavras em sânscrito têm diversos significados. Bhagavad Vibhu, prati sloke prati akshare, nana artha koi. Lord is great, Maha. In the same way, Srimad Bhagavad, all the words that different meaning will come. O Senhor, ele é grandioso, Maha, nesse verso significa. E da mesma forma, cada palavrinha do Bhagavatam tem diferentes significados. So you cannot understand if you alone to read Srimad Bhagavad. How to read Bhagavad? Under guidance of Vaishnava, Shuddha Vaishnava. Portanto, por si só, se você tentar ler o Bhagavatam, você não conseguirá entender. Então, qual o processo para ler o Bhagavatam sob a guia de Guru e Vaishnavas? Gormi, Gyani, Jogi, Mayavadi, impartialist, they also reading Bhagavad, but they don't know what is the real meaning of Bhagavatam. Karmis, Gyanis, Jogis, Mayavadis, todos eles estão também lendo o Bhagavatam, porém eles não sabem o real significado do Bhagavatam. You are reading Bhagavad, but very difficult to understand what is the meaning of the Bhagavad. Você está lendo, mas é muito difícil entender o real significado. Dharma prajito gaitavatra parava nirmosanang sata vidya vasmatra tapatra unmulam
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरेश्वर शब्द हृदय अवरुद्धते कृतिवी सुश्रुभि तत्क्षणात् धर्म प्रजीत कैतव अत्र कैतव धर्म मीन्स कपट छल धर्म पृथ्वीते जत कथा धर्म नामे चले भागवत कहे तार परिपूर्ण छले इन दिस मटेरियल वर्ल्ड many people they are preaching different tattva philosophy dharma actually that is called cheating propaganda but Bhagavad dharma explained perfectly. Neste mundo material, muitas pessoas estão ensinando diferentes tipos de filosofias, de dharmas, e isso é o que? Tendências de enganar. Mas o chamado Bhagavatam, ele deve ser explicado de maneira apropriada. Srimad Bhagavad discourses about prema dharma, highest prema of Golok Vrindavan. Srimad Bhagavatam, ele discute o que? Prema Dharma, o amor mais elevado de Goloka Vrindavan. Sakal sadhan sishta pache alpa sangha. Krishna prem janmay pache alpa sangha. Sadhu sangha nam sankirtan. Main is what? Sadhu sangha. Associated with sadhu. Sadhu sangha. Entendem? Existem 5 tipos de formas de se adorar, se aproximar do Senhor, mas principalmente Sadhu Sangha e não Sankirtana, dando ênfase em Sadhu Sangha. 5 limbs of bhakti, main limbs of bhakti is called, that is called Sadhu Sangha. Association sadhu. 5 membros de Bhakti, o principal deles é Sadhu Sangha, associação com personalidades santas. Sadhu Sangha means is listen Harikatha. Sadhu Sangha significa o quê? Ouvir Harikatha. Understand? And follow the footsteps of sadhu. E seguir os passos dos sadhus. And sammag rupena gamanam iti sangha. And you have to directly follow the footsteps of sadhu Harikatha. Você deve, de forma direta, seguir os passos dos sadhus e o seu Harikatha. And sadhu sangha, nam sankirtan, and chant holy names with sadhu. Sadhu sangha is all common everywhere. Sadhu Sangha e Nama Sankirtana. Cantem os santos nomes com o sadhu. Então, a companhia do sadhu é comum em todas essas atividades. So sadhu sangha, nam sankirtan, and then Mathura Vas, Bhagavad Shravan, and listen Srimad Bhagavad with the association of sadhu. Então, a associação com o sadhu, cantar os santos nomes e ouvir o chamado Bhagavata na associação dos sadhus. Or Mathura Vas, you have to stay in Brajamandal, Vrindavan with sadhu. Então, Mathuravas, você deve ficar no local sagrado, Vrindavana, com os sadhus. Or Srimurti Sathai Seva, and serve your deities Vigraha with firm faith, also sadhu sangha. Sadhu sangha everywhere. E sirva a sua deidade, a sua vigraha, com fé firme, também com Sadhu Sangha. Sadhu Sangha está em todos os lugares, todos os membros. Because in this Kali Yuga, without the association of sadhu, you cannot develop a bhajan sadhana. And when you are, Bhaktivedanta Prabhupada in his nectar of instruction explained, when you are far from sadhu, then Maya Devi, she catches. Então, nessa Kali Yuga, sempre esteja na associação dos sadhus. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada está explicando aqui no Néctar da Devoção que quando você está distante dos sadhus, Maya ela te captura. It's very important. Sadhu only protects you. Otherwise, when you are alone, then Maya Devi catch you. O sadhu, o santo, ele te protege. Caso contrário, quando você está sozinho, Maya Devi te captura. So for this regard, Bhaktivedanta Prabhupada, only sadhu sangha can protect from Maya. Por isso, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada está dizendo, apenas Sadhu Sangha pode te proteger de Maya. Understand? For this regard, sadhu sangha, sarva shastre kai, lavamatra sadhu sangha, sarva siddhi hai. Very tiny. If you associate sadhu, then attain your highest perfection goal. Por um momentinho que seja, que você se associe com um sadhu, com um santo, você alcançará a perfeição mais elevada. Always associate sadhu and listen Harikatha. Sadhu sangha means is what? Harikatha. Sempre se associe com os sadhus e ouça Harikatha, pois Sadhu Sangha significa o quê? Ouvir Harikatha. Understand? If you not listen Harikatha,
That is not sadhu sangha. That is called asat sangha. Se você não está ouvindo Harikatha, então isto não é Sadhusanga, isto é Asatsanga. Mosquitoes, they also associate sadhu, sucking the blood. That is not the sadhu sangha, the asat sangha. Os mosquitos também estão se associando com os sadhus, ali sugando o sangue do sadhu. Isso não é Sadhusanga, isso é Satsanga. Sadhu sangha, harikatha. This is important. Sadhusanga, Harikatha, isto é importante. Because harikatha protects you. Pois Harikatha te protege. Sinnatang sakatha Krishna, punna sravana kirtana. You are listening harikatha means see Hari himself, Krishna himself. Enter in your ears and come in your heart. And clean all your unwanted things from the heart. Quando você está ouvindo Harikatha, o próprio Krishna, ele entra no seu ouvido e vai até o seu coração e lá ele limpa, tira todos os seus anartas, coisas indesejáveis. Understand? Learn one sloka. Sinnatang sakatha Krishna, punna sravana kirtana. Listen harikatha. Means see Hari himself. Enter in your ears and come in your heart. Então aprendam um sloka, um verso, esse, Sinatan Sakatan Krishna. Isso quer dizer o quê? Que quando você está ouvindo Harikatha, o próprio Krishna entra através do seu ouvido, vai para o seu coração e limpa o seu coração. But Mayadevi is very tricky. To give two holes in our ears. This side, this side. Mas Mayadevi é muito esperta. Ela dá dois orifícios de ouvido, né? And enter Harikatha this ear and coming out this ear. Daí o que acontece? Harikatha entra por aqui e sai por aqui. Huh? Né? But no. Listen Harikatha this ear and coming direct inside your heart. Mas não, o Harikatha deve entrar por aqui e vir direto para o coração. Gurudev gave an example. One, Kapalik sadhu. Kapalik sadhu is some kinds of sadhus. They are living in the, what is it called? Cemetery. Shila Gurudev deu um exemplo de, certa vez, um kapaliksado. Esse kapaliksado significa um tipo de sadhu, personalidade santa que vive na região dos cemitérios. They are putting very red cloth, as like the color of the blood. Eles usam uma roupa vermelha, assim, vermelho sangue. That is called Kapalik sadhu. Estes são os kapaliksados. So that Kapalik sadhu, he brought one skull. Este sadhu, kapalik, ele trouxe um crânio. And he came in the assembly house was one king. E veio até a assembleia de um rei. He asked the king, they tell to me, this skull, that person, he was foolish or intelligent? E perguntou ao rei, rei, me diga, a pessoa que era dona desse crânio, ela era tola ou inteligente? He brought the skull from the cemetery. Who knows who's there? Ele trouxe aquele crânio lá do cemitério. Quem ia saber de quem que era o crânio para julgar? Then king asked his all intelligent persons. Rei perguntou a todas aquelas pessoas inteligentes que estavam na sua assembleia. But they did not give answer. How possible? He brought from where that person, who's this skull? Mas todos falam, como é possível dar essa resposta? De onde ele trouxe esse crânio? De quem que era o crânio? Then in the meantime, another intelligent person, his name Kalidas, he came. Mas, nesse ínterim, uma outra pessoa muito inteligente chamada Kalidas apareceu ali. And he told, okay, I will give answer to you. E ele disse, tudo bem, eu vou te responder. Well, okay, bring one stick. I don't know. That's a broomstick. Responde então, vou responder, mas primeiro me traz uma daquelas cerdas de vassoura que é de palha, sabe? Then broomstick and put the skull this ear and come in this ear. Daí ele introduziu aquela cerda no orifício do ouvido de um lado e saiu do outro. Then he asked that the couple said, do you understand? Well, no. Well, you are that also. Então ele perguntou ao sadhu Kapalik, entendeu? O sadhu falou, não. Ou então você também é. But what is that? Sou o quê? É o quê? Intelligent people listen these ears and come and keep it in their heart and to thinking and discuss in mind. As pessoas inteligentes ouvem e mantêm aquilo no coração para ficar ponderando. Understand?
And who is foolish person? He is listen, maybe not listening. If they listen this year and going out this year, then forget everything. Mas quem é tolo, talvez nem ouça. E se ouvir, entra para um lado e sai pelo outro. Eh? So that means is what? Foolish. That this guy, that person was foolish. Foolish person not and keeping in his heart. An intelligent person listen everything and thinking. Então significa o quê? Que o portador desse crânio era um tolo, pois as pessoas tolas não guardam nada no coração do que ouvem, mas os inteligentes sim, guardam o que ouvem no coração. Huh? Kali Yuga also very difficult. Eh? One Pandit told very nice katha. I said to you. Na Kali Yuga é muito difícil, né? Mas tem um kata muito belo que eu vou contar para vocês. Once one guru very nice gave instruction to his disciples. Certa He vez, gave this instruction to his disciples. guru deu uma instrução muito boa para os seus discípulos. Huh? Very nice slokas told his disciples and told, hey, learn these slokas. Ele falou um slogan para os discípulos e falou, olha, aprendam esse slogan. So next day, all disciples came No dia seguinte, todos os discípulos vieram. and Guru asked, hey, yesterday I gave this sloka, did you listen, what is it called? Learn or not? E o Guru perguntou, ontem eu falei esse slogan, vocês aprenderam ou não? Then disciple told Gurudev, in our Shastra explained, and if you listen anything, you have to give to Gurudev some dakshin. Então o discípulo Dakshin is like respondeu, donation. Gurudev, nos nossos shastras, nas escrituras, está explicado que se você ouve alguma coisa, você deve dar dakshin, doação para o Guru. So yesterday I listened Harikatha from you Ontem eu ouvi o Harikata de você, and I gave dakshin that katha to you. e esse kata que eu ouvi, eu dei de dakshin para você, de doação de volta. I did not return back anything, I give to you. Eu não fiquei com nada para mim, eu dei tudo de doação para você. That means is that Kali is very difficult disciple to listen Harikatha. O que isso significa? Que na Kali Yuga, nessa área em que estamos, é muito difícil que o discípulo ouça o Harikata. So Bhaktisiddhanta Prabhupada explained, no, listen Harikatha. Huh? Harikatha is very important. Listen Harikatha means direct you associate with Sri Hari Krishna. Mas Shri Bhaktisiddhanta Prabhupada explica que devemos ouvir Harikata. Ouvir Harikata é importantíssimo, pois assim estamos nos associando diretamente com Krishna. You are chanting holy names, means you are direct you associate with Sri Hari. Ao cantar os santos nomes, você está diretamente se associando com Shri Hari. Huh? Now you have no realization, but one day your realization will come. Agora, você não tem realização disso, mas um dia essa realização virá. So again and again chanting holy names, all your anarthas remove your heart, then one day your realization comes. Repetidamente cantando os santos nomes, um dia os anartas, as coisas indesejáveis, serão removidas do seu coração e os santos nomes puros virão, você realizará isso. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, so many nectar instruction to us. Shri Bhaktisiddhanta Prabhupada nos deu tantas instruções nectárias. Every day, everybody chant 64 rounds holy name. If you not chant 64 rounds holy names, Lord will not accept your offering. Todos os dias, vocês devem cantar 64 voltas de santos nomes no rosário, no japa. Se você não fizer, o Senhor não aceitará suas oferendas. Understand? Every day chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. One day will be die. But before give up your body, chant holy names. Entendem? Todos os dias cantem os santos nomes. Um dia você morrerá, mas antes de abandonar o seu corpo, cante os santos nomes. And so sweet and so much happiness will come in your heart. Esses nomes são muito doces, muita alegria surgirá no seu coração. Understand? This is you are not Kormi, Gyani, Jogi. You are the pure devotee of Lord, Sutta Bhakta. Você não é Karmi, Gyani, Yogi, você é um devoto puro do Senhor, Shuddha Bhakti. And especially you have come in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Especialmente você veio na linha do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. How did you come?
Como você veio parar aqui? This is the causeless march of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Aituki Kripa. Pela misericórdia sem causa do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a Rituki Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. Cut your shikha and bring it. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu é muito misericordioso. Ele te pegou pela cica, pelo cabelo e te trouxe aqui. You don't want to come. Você nem queria vir. You don't want to listen Harikatha. You don't want to drink the sweet nectar. But Chaitanya Mahaprabhu giving to you. Take this. Why not? Você não quer ouvir Harikatha, você não quer beber o néctar doce, mas Chaitanya Mahaprabhu, a força está dando para você. Por que não? Tome, tome sim. So very careful. Every day chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now Arati, every day read Bhaktivedanta Prabhupada's Nectar of Instruction. Then so much inspiration comes. Sejam cuidadosos, cantem todos os dias os santos nomes. E todos os dias leiam o néctar de instrução de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Então, muito entusiasmo surgirá no seu coração. Agora faremos o Arati. And you preach. And the message of that is called which seva? Vani Seva. E preguem a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Isso se chama Bani Seva. Understand? Everybody serve. Entendem? Todos eles serviram dessa Jare maneira. dekho tare ko Krishna Upadesh. If you see anybody, tell, chant Hare Krishna. Even you see the dog, tell hey dog, why you are making the bow, 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 chant Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu instruiu, qualquer pessoa que você vê, você fala o que para ela, canta Hare Krishna. Até se você vê um cachorro, você fala, canta Hare Krishna. Por que você está falando au au? Fala Hare Krishna. I saw one boy, he's coming and in front of dog also goes, bow, bow, then chanting Hare Krishna, dog also chanting, bow, bow. Uma vez eu vi um menininho fazer isso, né? Na frente do cachorro, o cachorro au au de um lado dele, Hare Krishna do outro, o cachorro au e Hare Krishna. When you walk on the road, and that dog inside the house, and bow, bow, then you say, Hare Krishna, then dog will say, bow, 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 chant Hare Krishna. Then dog Então, quando você está andando na rua assim, tem cachorros nas casas e eles ficam cantando vovô. Vovô pra você, você fala Hare Krishna pra ele, ele fala vovô, que é pra cantar Hare Krishna, você Hare Krishna pra ele. Then after 10 minutes, dog will become very tired. Depois de 10 minutos dessa, o cachorro vai ficar cansado. They will, Ele vai falar, you have seen or not? You can make the joke with the dog. And the dog will say, bow, bow, Hare Krishna. Você pode brincar com o cachorro assim, a cachorro, vovô, você, Hare Krishna, e fica nessa. Good Premanand. Mahaprabhu, jare dekho tare ko Krishna Upadesh. If you see anyone, oh my brother, chant holy names, Hare Krishna. Dog will bow. Chaitanya Mahaprabhu falou, qualquer um que você veja, fala Hare Krishna. Então você fala, vê o cachorro, Hare Krishna, e fala, oi você, canta Hare Krishna. Good. Every day read Bhaktivedanta Prabhupada 108, the nectar of instruction. Todos os dias leiam as 108 instruções nectárias de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Good Premanand. Hello Bhaktivedanta Prabhupada ki jai. You preach the dog, so no problem. Preguem pro cachorro, não tem problema. Iva jayo jayo gora chande aroti kaso bhagiva jayo Hare jano bitoto boni jaga manalo bhaja Hare jaga jane manalo bhaja
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री कृष्ण महाराज की जय। गणनाथ कृष्ण महाराज की भगवान केशव से महाराज की जय। अखिल भक्ति वेदांत साईं महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु प्रेमानंदे। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति व्रते देवी सत्तवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री गुरुदेव की जय। जय श्री राधे। महाप्रसाद की जय।